Deus colocou no meu coração um texto para nós meditarmos nesta manhã. Na verdade é um tema, na verdade é um livro que eu comecei a ler e estudar, e Deus tocou muito forte o meu coração, que a igreja tem que entender um pouquinho mais. As crianças sobem, então as crianças até 8 anos, é verdade. As crianças até 8 anos, então, pode encaminhar, a professora vai estar cuidando. 6 anos. As crianças até 6 anos, então, vão para a salinha, vão ter um ensino da palavra. Às vezes tem pais ou tem pessoas que pensam assim: meus filhos são pequenos, não posso ir na igreja porque eles dão muito trabalho. Irmãos, nós nunca implicamos ou vamos achar ruim, primeiro, que todos nós tivemos filhos pequenos, mas os filhos não têm que ser impedimento para nós irmos à igreja, não. Então a igreja está preparada para poder receber seu filho. É importante que você venha. Os filhos não dão trabalho, os filhos são uma bênção do Senhor. Deus nos dá paciência para poder criá-los, e aqui eles vão receber uma ministração da palavra do Senhor. Amém? Ok, se você puder abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, eu gostaria de ler inicialmente de 1 a 3. Nós vamos ler outros textos, mas inicialmente eu quero ler esses textos. Lucas capítulo 23, eu coloquei o título desta sequência de palavras que eu vou preparar. Eu penso que é mais do que uma, porque são tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esta é a primeira. O título é Ofensa, uma armadilha mortal. Então nós temos que entender um pouquinho o que é isso, o que é que a Bíblia diz, quais são os exemplos que tem na Bíblia, o que o diabo pode fazer quando essa ofensa, esse ressentimento cai no nosso coração. Que dano terrível! Então nós queremos que a igreja esteja alerta, prestando atenção neste ensino importante. É claro que eu, como já havia mencionado de uma outra vez, é um estudo que eu estou fazendo do livro do John Bevere, A Isca de Satanás. Eu comprei pelo menos um volume de cada livro, entreguei na mão dos pastores, das esposas, e tenho aconselhado as pessoas a lerem. Não é porque você tem um problema, é porque nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós vamos enfrentar muito esse tipo de problema. Ressentimento, ofensa, isso vai acontecer muito. Por quê? Porque isto é uma armadilha do reino das trevas. Então, nós queremos que os irmãos recebam com carinho essa palavra e que o teu coração esteja preparado para realmente pôr em prática. Lucas capítulo 17, de 1 a 3. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhes fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Até o versículo 3. Eu quero ressaltar o versículo 1. Jesus falando para os seus discípulos. Jesus estava advertindo os seus discípulos. Jesus está dando um ensino muito importante para a igreja, para a sua igreja, de que é impossível que não venha os escândalos. Ou seja, nesses últimos tempos vai vir escândalos. Uma outra tradução da Bíblia, King James, ela traduz a palavra escândalos para ofensa. Então ele está dizendo que isso vai acontecer muito frequentemente. Só que são dois lados. Quem é ofendido fica ferido, e quem ofende é um canal de estorvo, ou é uma pedra de tropeço. Então a Bíblia diz: ai daqueles por quem vem a ofensa. Então, de alguma forma, eu creio que essa palavra deve trabalhar no nosso coração, tanto para eu checar: será que eu tenho recebido ofensa? Será que eu tenho sentido, tido ofensas por situações que aconteceram, às vezes de propósito, às vezes até sem propósito, mas aconteceu. Será que isso tem acontecido na minha vida? Ou será que por alguma razão eu tenho sido pedra de ofensa para alguém? Então, na verdade, irmãos, de qualquer uma dessas formas, eu tenho certeza que o Espírito Santo
quer falar ao nosso coração. Eu gostaria de orar e pedir para que o Espírito Santo, na sua misericórdia, ministre. Eu tinha feito esse estudo e estava completando ontem à noite, depois de ter digitado todo, eu muito assim, especialista em computador, fiz alguma coisa lá que o negócio sumiu. E depois eu chamei o meu socorro, que são meus filhos, e ninguém conseguiu restaurar. Aí depois Deus começou a trabalhar, então vamos fazer novamente. E nós fizemos novamente, e aí sim, com a ajuda da Evelyn, que ela é muito rápida para digitar, e deu tudo certo, eu creio que será uma bênção. Então vamos orar. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Sabemos, Deus, que este é um tema tão importante para os dias de hoje, e um tema, Deus, que nós não devemos deixar de nos inteirar, de entender e de buscar, Deus, ajuda, buscar auxílio, Senhor. Porque sabemos que o reino das trevas tem semeado muita divisão nesses últimos tempos, tem semeado, Senhor, muito rancor, ira, muita cólera, muito ressentimento, mágoa. E nós temos, Senhor Deus, que entender que há um propósito maligno nisso tudo e como nós podemos nos livrar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Por mais que as palavras humanas sejam elaboradas e preparadas, quem pode convencer e trazer um quebrantamento é o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso que nós dependemos de Ti. Eu te peço, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor venha falar e ministrar com cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo e já está trabalhando no meu coração, que eu possa, Deus, passar e compartilhar com os queridos aquilo que tem sido uma grande realidade. Fala conosco, Pai. Nós lhe prometemos te dar a honra, a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nesse texto de Lucas, Jesus está advertindo, Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos, e nós sabemos que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus teve um propósito naquela época e também um propósito para o nosso ensino. O próprio João diz que todas essas coisas que foram escritas para o nosso ensino, para a nossa advertência, para que nós possamos ter sabedoria e não cairmos em determinadas armadilhas. Sobre esse tema que Jesus está dizendo, Jesus diz que é inevitável, uma outra tradução diz, que venham os escândalos. Ou, numa outra tradução, essa palavra escândalo, ela é traduzida por ofensa. É inevitável que venha a ofensa, que as pessoas de alguma forma sejam ofendidas, ressentidas. Isso é algo que faz parte da humanidade, desse tempo que nós vivemos. E por causa dessas ofensas, por causa dessas mágoas, isso acumula muitos danos em nossas vidas. E nós temos que tratar com diligência, porque quando sabemos de uma ferida, de um mal, se nós tratarmos e cuidarmos, nós conseguimos salvar, conseguimos resolver aquela situação. E se nós fizermos vista grossa, aquilo pode virar um câncer e uma enfermidade mortal. A grande questão, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é o seguinte: o problema não é com que frequência ou como ou quais são os momentos que eu tenho sido ofendido. A grande questão vai ser esta: qual é a nossa reação diante da ofensa? Todos nós podemos passar por ofensas. Eu passei por algumas oportunidades em que, no próprio ministério, na minha vida profissional, eu teria muitos testemunhos para contar. Eu lembro de uma vez, de um casal que nós cuidamos aqui no ministério, cuidamos com tanto carinho, e até mesmo outros pastores também tiveram oportunidade de cuidar desse casal. Chegou com o casamento quebrado, chegou financeiramente quebrado, espiritualmente cheio de demônios, e precisou passar por um processo de libertação. E durante essa caminhada, Deus foi tão maravilhoso, Deus libertou, Deus restaurou, Deus consertou, a pessoa cresceu, fortaleceu, teve ministérios, e depois, por alguma razão, sentiu ofendido por alguma coisa. Eu lembro que numa das coisas que eu ouvi na sala pastoral, essa pessoa dizer: nesta igreja nunca ninguém cuidou de mim, nunca ninguém me ouviu, nunca ninguém me deu apoio. Só eu e os pastores, a Rosana, o apóstolo João sabe quantas vezes nós sentamos e cuidamos. Então, a ofensa, irmãos, é algo tão maligno
que ela entra na nossa vida e às vezes a gente nem sequer percebe. A característica de uma boa armadilha, o John Bevere ele coloca isso. Qual que é o segredo de uma boa armadilha? Eu estava lembrando daquele filme antigo, Tarzan, que quando queria pegar um animal, fazia aqueles buracos, né? E camuflava, colocava ali alguns galhos secos e punha algumas palhas, e quando vinha um animal, ou alguém qualquer, pisava na armadilha, plum, era pego. Ou aquela famosa armadilha da rede, né? Cai a rede de cima e amarra, ou aquela que pega no pé e levanta o camarada de ponta cabeça, enfim, são muitas armadilhas. Mas qual é a característica de uma boa armadilha? E o John Bevere coloca de uma forma até interessante. Primeiro, a armadilha ela tem que ser oculta. A gente não percebe. Normalmente essas armadilhas elas estão camufladas. E a gente passando numa boa, sem perceber, não estou nem pensando nisso. E quando de repente você não percebe, plum, você cai na armadilha. Então a característica de uma boa armadilha, ela tem que ser oculta. Ninguém vê. Por isso é que ela nos pega de surpresa. E essa questão de pegar de surpresa, muitas vezes nós não temos como nos preparar para nos defender diante daquilo. A gente sabe que numa guerra, o elemento surpresa é um ponto positivo para quem consegue surpreender o seu inimigo. Nós pegamos o inimigo no pé de apoio, ou no momento em que eles não esperavam reagir. Então, uma das características da armadilha, ela ser oculta, nós não vemos e ela nos pega de surpresa. A outra característica da armadilha é que ela contém uma boa isca. Você já viu um cachorro que você coloca um bom pedaço de carne e você mostra para o cachorro e ele se derrete todo? Eu digo que tem alguns peixes aí, o seu Anísio conhece bastante de peixe, que ele cria tilápia. Dá a impressão que os peixes têm a memória muito curta. Você pega o bichinho lá, aí você solta, coloca ele lá, daqui a pouco você vem, pega o mesmo peixe, mordeu a mesma isca, ele viu balançando lá a isca e tchum, mordeu. Parece que não tem memória, e não deve ter mesmo, né? Por isso que são peixes, e Deus nos deu também para nós podermos saborearmos. Mas é isso, tem gente que é como peixe, gente. A memória é tão curta que vê a isca balançando, é tudo que eu queria. E normalmente você vai morder essa isca achando que é um banquete e é uma tremenda armadilha preparado para você e muitas vezes para os nossos familiares, às vezes até para derrubar os nossos ministérios. Tem um texto de Coríntios, você não precisa abrir, mas 2 Coríntios 11:14, tem um texto que a recomendação que o apóstolo Paulo diz: olha, não te maravilhes, pois até Satanás pode transfigurar em anjo de luz. Não se encante não fique esperto, porque o reino das trevas pode se transfigurar, ou seja, podem demonstrar aquilo que não é, exatamente para camuflar, para enganar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque um tempo que nós vivemos é um tempo de finais de tempo, irmãos. Nós sabemos, e há pouco tempo ministramos sobre arrebatamento, nós estamos às portas do arrebatamento, as coisas estão acontecendo, as profecias já foram se cumpridas, ou estão se cumprindo, a figueira já foi brotada, ela já está crescendo, e uma geração está chegando. Então nós não podemos fazer vista grossa, estamos próximos de um tempo que nós dizemos que é da volta do Senhor Jesus. Isso é uma introdução que eu fiz a respeito da armadilha ou da ofensa. Eu gostaria de falar um pouquinho agora, especificamente sobre a ofensa como uma arma mortal. Por isso que nós temos que prestar atenção, por isso que nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão de ofensa. Primeira coisa, a pessoa ofendida, ela desenvolve algumas obras da carne. Quem é ofendido, sem perceber, ela vai desenvolver na sua vida algumas obras da carne. E as obras da carne não são coisas boas. É só você lá em Gálatas 5:19, você vai ver quais são as obras da carne. A Bíblia nos ensina que nós temos que desenvolver o fruto do Espírito. As obras da carne têm que ser tiradas do nosso meio. Gálatas, Paulo escrevendo à igreja da Galácia diz: a obra da carne é prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, ódio, divisão e tantas outras coisas. Isto Deus não quer.
Quando nós ficamos ofendidos por alguma situação, irmãos, muito frequentemente nós começamos a produzir estas obras da carne. A ofensa, ela desencadeia a dor. Alguém ofendido, ela tem razão, ela sente aquela dor e ela, para ela, é a única pessoa que está passando por aquilo. É algo que afere muito quando nós passamos por um tipo de ofensa. Ela provoca a ira, porque não foi justo isso que eu passei. E isso provoca um desejo de você também revidar aquilo. Também vai provocar um desejo de vingança. Vai provocar os ciúmes. Provoca um ressentimento, que isso foi injusto, por que fizeram isso comigo? Vai desencadear a disputa, irmãos. A divisão, a amargura, como eu falei, ódio, inveja, e daí vai para a relação das obras da carne. É só você depois olhar em Gálatas 5, 19 a 21, você vai ver a relação das obras da carne. E como acontece isso? De uma forma muito automática. As consequências dessas obras da carne em nossas vidas, elas geram. Então, essas obras da carne, a ofensa que gera essas porções de obras da carne em nossas vidas, o que ela provoca? Ela vai provocar em nós baixo autoestima, provoca insultos, vai provocar feridas, vai provocar divisão, separação, quebra de relacionamento, desejo de vingança, traição e daí por diante. Então isso é algo maligno, irmãos, que quando vem, ele começa a encontrar um espaço e começa a desenvolver. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai crescendo, e quando nós menos percebemos, já estamos dentro da armadilha, nos vemos amarrados e começamos a ver os problemas. Tem pessoas que, quando são ofendidas, e no geral isso acontece, elas nem sequer perceberam que caíram na armadilha. Alguma coisa mudou, mas ela não percebeu que a rede foi lançada. Ela não percebeu que ela caiu num buraco. E o que normalmente essa pessoa que foi ofendida diz, sabe o que é? Eu fui uma vítima. Tudo aconteceu contra a minha pessoa. Armaram tudo isto. E aquele sentimento de ser vítima, de autocomiseração, vai cada vez mais tomando conta do nosso coração e alimentando desejo de vingança, desejo de raiva, de ódio, de ira e estas coisas todas. Normalmente, a pessoa ofendida, ela não tem consciência da sua condição. Por quê? Porque ela está muito concentrada no mal que fizeram para mim. Então, eu sofri esse dano, eu estou passando por isso, tudo isso aconteceu comigo. A pessoa, na verdade, ela fica extremamente egocêntrica e ela só enxerga o seu problema. E por essa ofensa ter trazido essas dores, ela entra num estado de negação. Um estado de negação é uma cegueira. Não podiam ter feito, não deviam ter feito, isso foi injusto. E isso traz uma cegueira que a pessoa não consegue enxergar onde ela entrou. E aqui muitas vezes o reino das trevas é que vai entrar trazendo malefícios e detonando as nossas vidas. Irmãos, eu não estou falando de que isso é comum apenas para membros de igreja. Eu estou dizendo que isso é comum para todas as pessoas. Isso é comum acontecer com pastores. O que eu já tenho ouvido e visto de pastores ofendidos, filhos de pastores. Então é um mal que ataca as pessoas e nós temos que saber que é um mal desses últimos tempos. Nós temos que nos inteirar disto e trabalhar para que nós não caiamos em armadilhas que às vezes são fatais, às vezes criam danos irreparáveis, mas Deus está no controle e pode nos socorrer, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém, queridos? O objetivo desse estudo não é causar nenhum tipo de medo, mas é a gente nos precaver que isso pode acontecer e sondar o meu coração. Eu preciso sondar o meu coração. O objetivo, então, queridos, primeiro, é nos alertar qual é a armadilha que tem. Quando eu sei que tem uma armadilha, eu vou com muito cuidado. Vocês têm visto, às vezes, algum desses filmes de guerra,
E quando a gente vê, parece que isso acontece muito frequentemente no Oriente Médio, na África, de colocar em minas. E tem campo que, se você for andar, é campo minado. Aquilo vai explodir e normalmente vai trazer, se não trouxer uma morte, pelo menos uma mutilação. Você vai perder alguma coisa, normalmente as pernas. É terrível. Então, às vezes, a gente pega aí alguns filmes, né, que eles vão lá batendo para ver até que passo, até onde eu posso caminhar para evitar destas minas que foram colocadas exatamente para pegar se alguém caminhar por aquele espaço. Então, o objetivo é nos alertar sobre quais são as armadilhas que existem. E o segundo, como nós podemos escapar dessas armadilhas. Como nós podemos nos livrar dessas armadilhas perigosas. Gente, isso é tão importante que quando eu li esse livro, aliás, eu li, estou relendo, mexeu muito comigo. Não porque eu sou uma pessoa que me ofendo muito fácil, mas porque a gente trata pessoas, a gente conversa com pessoas e a gente vê como isso é frequente na vida das pessoas. E se as pessoas não se alertarem, não abrirem os olhos para isto, as pessoas continuam caindo na mesma armadilha, com aquela memória tão curta como a do peixe, viu balançando lá a minhoquinha, tchau, lá se foi o anzol preso na garganta. Por isso que Jesus falou, é inevitável que venha os escândalos, ou é impossível que não venha as ofensas. Isso é algo natural, isso faz parte da humanidade caída. O John Bevere arrisca dizer que, pela experiência dele, mais de 50% de pessoas que frequentam a igreja passaram ou estão passando por uma situação de ressentimento ou de ofensa. Em 1 Coríntios, eu estou mencionando alguns textos que são algumas bases que eu estou dando para a gente entender aquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Coríntios 8:1, a parte B diz assim: a ciência incha, o amor edifica. Eu fui olhar uma outra tradução, a outra tradução diz: o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. O que eu quero dizer com os irmãos é o seguinte: apenas nós termos ciência, apenas nós termos conhecimento de um fato, não é suficiente. É o começo, mas só o conhecimento vai ensoberbecer, vai inchar as pessoas. Nós temos que saber que nisto tudo há uma dose do amor de Deus, e se nós não colocarmos este amor de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós não conseguimos escapar desta armadilha terrível, deste mal terrível que se levanta contra as nossas vidas. Se nós conseguirmos nos livrar das ofensas, se nós tivermos consciência disso, das mágoas, daquilo que falaram por trás, daquilo que chegou aos teus ouvidos, que comentaram de você, e que você nunca esperava que viria esses comentários, estas coisas, irmãos, nós temos que saber trabalhar com isso. Senão ela entra na nossa vida como um anzol, como uma boa fisga, uma boa carne, e nos trava, e nos amarra. Por isso que o objetivo desta palavra é entender que essas coisas são possíveis, mas eu tenho que sondar o meu coração. E eu vou mostrar exemplos aqui de várias pessoas da Bíblia que passaram por isto, que tiveram esse ressentimento, tiveram que trabalhar, tiveram que cuidar das suas vidas. Nós não somos diferentes, queridos. Nós também precisamos desta mesma graça e não apenas deste conhecimento, mas deste amor de Deus. Uma coisa interessante, a Bíblia não diz que o poder de Deus nos constrange. Eu recebi um e-mail essa semana comparando, acho que você também já deve ter visto o e-mail, que compara a Terra com os outros planetas e vai indo, depois compara o Sol com outros planetas. Chega um momento que o Sol, que é gigantescamente maior do que a Terra, se torna um ponto diante de outros planetas, diante de outras coisas que descobriram. Então nós vemos essa coisa macro, enorme aí que Deus criou. Sobre tudo isso Deus tem o controle, sobre tudo isso Deus tem o domínio. E nós temos então que aprender que não é o poder de Deus que nos constrange, não é a sabedoria de Deus que nos constrange, não é a onisciência, a onipotência, não. Mas a Bíblia diz que o que nos constrange da parte de Deus é o seu amor.
É isso que nos impressiona, como Deus consegue continuar nos amando quando nós viramos as costas para Ele, quando nós o desobedecemos, quando nós fizemos birra e fizemos tantas coisas, e o Senhor continua nos amando. Este amor de Deus, a Bíblia diz que é este amor que nos constrange. Eu queria agora falar o seguinte, então eu fiz uma introdução na palavra, falei um pouco da ofensa, que é uma arma mortal. Eu quero agora aplicar a minha vida e a tua vida. E o tema que eu dou nessa parte 2 é: eu ofendido? Está falando comigo? Isso é meu respeito? Você acha que eu, na minha posição, vou passar por isto? Então a ideia é: eu ofendido? Isso acontece ou pode acontecer comigo? Muitos, infelizmente, não conseguem conviver bem com seus familiares, pessoas chegadas, ou até com irmãos, ou pessoas que congregam juntos, por causa das feridas geradas, por causa das ofensas. E o que nós fazemos? O melhor caminho é afastar-nos. E vamos nos isolando. Isso, irmãos, não acontece só com o povo do mundo, não. Isso acontece também no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Porque nós somos carne. Se a gente conseguisse se livrar dessa carne, tivesse só no espírito, não íamos fazer bobagem. Mas ainda estamos nessa carne e por isso que temos que forçá-la a obedecer e trazer a nossa carne em submissão ao nosso espírito. E muitas pessoas, por causa dessas feridas, sabe o que elas fazem? Elas, na verdade, levam a vida arrastada. Como se fosse, esse é a minha cruz, a vida é assim mesmo, então nós não podemos dar como é que eu digo? Deixar as pessoas notarem que esse problema está em casa. Então nós fazemos, como diz algumas irmãs aí, cara de paisagem, né? E seguimos arrastando a vida como se tivesse tudo bem. Algumas pessoas conseguem fazer isso e vai levando a vida ao longo do tempo. Sempre com cara de paisagem, né? Até chegar um dia que o filme pode queimar. Outras pessoas não aguentam isso. Então outras pessoas já partem para uma separação, uma divisão, um rompimento, e a coisa acaba sendo um pouco mais bruta, e normalmente ofensa gera ofensa. E tudo aquilo que você recebeu, você acaba passando para outras pessoas. E você também vai ser um provocador de malefícios na vida de uma outra pessoa. Nós temos que entender que isto acontece nos nossos relacionamentos. Outras pessoas não conseguem desenvolver, presta atenção, os seus ministérios. Tem ministérios maravilhosos, tem chamado maravilhoso, tem dom maravilhoso e não consegue pôr em prática na obra. Por quê? Por causa dessas feridas geradas, por causa deste ressentimento e, na verdade, eles amarram as suas vidas. Isto é uma arma fatal que o reino das trevas usa, que é paralisar o nosso potencial. Nós temos muito potencial. E tem pessoas, quando a gente fala, olha, vamos pôr os teus dons em prática. Não, enquanto eu não resolver uma determinada situação, eu não posso. Na verdade, esse ressentimento, essa ofensa está amarrando a tua vida. E está paralisando tudo aquilo que Deus te deu. E ao invés de você cavar o buraquinho, plantar a semente, ver aquilo frutificando, você está guardando, está escondendo estas sementes. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado e buscar de fato esta solução e resolver estas coisas, como eu costumo dizer, dar nome às vacas, falar sobre as coisas para resolver isto. Não adianta ficar colocando pano quente ou tapando o sol, como nós costumamos dizer, com a peneira. O diabo é astuto, irmãos, e nós temos que buscar esta revelação do coração de Deus. Davi, o rei grande, amado do povo de Israel, o homem chamado segundo o coração de Deus, vivenciou este sabor amargo da ofensa e da traição. O quanto isso é amargo, o quanto de dano isso traz em nossas vidas. Eu queria que você, vamos ler um texto, um desabafo de Davi, quando Davi fala das pessoas que estavam juntas com ele, pessoas que sentaram com ele, pessoas que trouxeram ofensa e amargura para a sua vida.
Salmo 55. Livro de Salmos, capítulo 55. Agora eu só quero trabalhar alguns versículos. E no final dessa palavra eu quero trabalhar o restante do Salmo 55, que é um salmo tremendo, que fala sobre um desabafo. Davi, ele se queixa da malícia dos seus inimigos, mas ele persevera em oração e ele entende que se ele não lançar isso sobre o Senhor, ele não consegue resolver o seu problema. Então veja se o problema de Davi, irmãos, de repente não parece um pouco com os nossos problemas. Capítulo 55, eu quero ler a partir do 12. Eu vou ler o 12, o 13 e o 14. Eu já tinha lido esse salmo muitas vezes, mas nunca tinha visto com este foco como o Senhor me mostrou. Salmo 55, versículo 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Davi começa a dizer que as pessoas que mais podem provocar ofensa em nós não são os nossos inimigos, mas às vezes são pessoas que estão próximas de nós. São pessoas que nos eram caras, pessoas que a gente nunca imaginava e nunca esperava esse tipo de coisa. Então, a decepção de Davi é que se fosse o inimigo que fizesse isso, eu sou soldado, eu sou um general, eu estou preparado para enfrentar isto. Mas não foi inimigos, foi alguém de casa. E Davi confessa que ele foi pego aqui de surpresa, porque ele está dizendo, se fosse inimigo eu suportaria, agora eu não suporto, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Olha que tremendo, irmãos. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia. Uma outra tradução diz, o que me odeia. E o que exalta contra mim, o que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas, olha o desabafo no versículo 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está dizendo que as pessoas que trouxeram esse agravo não eram inimigos, não eram pessoas de longe, mas eram pessoas próximas. E muitas vezes não é nem o mal que essas pessoas fizeram, mas é a armadilha que o reino das trevas colocou. Gente, eu já ministrei com pessoas em que eu ouvi o marido falar uma coisa, e eu ouvi a coisa chegando, e quando chegava no ouvido da esposa, chegava uma outra coisa, e a esposa ficava muito ofendida. Mas ele não estava falando o que ela estava ouvindo. Eu estava fora, ouvia, mas a esposa não ouvia. Então o reino das trevas tem essa artimanha de, às vezes, por um equívoco, um engano, uma palavra que não foi aquela intenção, mas a pessoa recebe como aquilo foi realmente aquela punhalada no coração. E Davi diz que se fosse o inimigo, eu talvez conseguiria suportar, mas foram pessoas que estavam junto comigo, pessoas que estavam ao meu lado. Irmãos, nós temos que pensar sobre isso. As pessoas que mais causam dor não são nossos inimigos, são aquelas que sentam aos nossos lados, são aquelas que às vezes caminham conosco, até congregam no mesmo local, ou aqueles com quem dividimos nosso escritório. Quantas vezes nós ajudamos tantas pessoas, demos oportunidade, investimos, não é? Fizemos de tudo, pagamos curso, ajudamos, e a pessoa depois se levanta contra e vira, por alguma ofensa qualquer, esta pessoa então, ela vira as costas e se ressente de tal forma. Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, e pessoas que moram ou até dormem juntos. Irmãos, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de nós enxergarmos estes focos de ofensa, de ressentimento, que o diabo tentou lançar como armadilha em nossas vidas. São pessoas que às vezes nós até confidenciamos segredos.
E o John Bevere fala uma coisa muito séria. Eu até grifei isso. Ele diz assim: quanto mais próximo o relacionamento, mais grave é a ofensa. Se você tem uma ofensa de alguém, o Zé da esquina lá, o Zé da esquina eu não quero nem saber, deixa o Zé da esquina lá, eu estou pouco me lixando. Mas quando foi alguém que eu vi crescer, alguém que eu cuidei, alguém que eu tive participação na formação, ajudei, sentei junto, agora essa pessoa se volta contra mim. Isso, irmãos, geram ofensas terríveis. Por isso que ele diz que quando o relacionamento mais próximo, mais grave é a ofensa. Você vai encontrar o ódio mais forte com aqueles que um dia foram mais próximos de você. Isso é inevitável. Por isso que nós temos que nos alertar contra este grande mal, contra esta armadilha mortal chamada ofensa, isca de Satanás. Você pode conversar com alguns advogados, nós temos alguns irmãos aqui na igreja, e perguntar para eles o seguinte: se os casos mais cruéis não são os do tribunal do divórcio, se os casos de mais ressentimento, mais ódio, não são aqueles feitos com pessoas que estiveram muito juntas, que isso acontece quase que sempre no divórcio. Agora pensa um pouquinho, irmãos. O lar deveria ser um lugar de abrigo para os filhos, para a esposa, para o marido, não é? O lar deveria ser um lugar de provisão, onde eu recebo alimento. O lar deveria ser um lugar onde eu recebo amor, eu troco amor, eu cresço. O lar é um lugar de abrigo, nós estamos cuidando, abrigando, ou a sociedade, ou a igreja, ou onde nós vivemos. Por que causa estas dores mais profundas? Porque onde eu deveria receber a proteção, é ali que eu recebi o agravo. E isso tem um grande peso na lei, quando um pai que deveria cuidar do filho provoca um dano ou uma dor na vida de um filho. Ou um filho que tem um pai de idade que deveria cuidar do pai provoca um dano ou uma dor no filho. Isso tem um peso na lei, na nossa legislação. O lugar de se dar e receber, às vezes, pode ser o próprio lugar da raiz da nossa dor. Irmãos, nós não precisamos ir muito longe. Só vou fazer uma reflexão da semana. Se você assistiu algum repórter nessa semana, você deve ter ficado de boca aberta com algumas notícias, como toda semana a gente fica. Aliás, tem alguns que já estão tão acostumados. Não, vai acontecer de novo essas mesmas notícias. E a gente acaba se acostumando, mas está acontecendo. Eu vi nessa semana, você também deve ter visto, um pai que abusou de um filho só para poder ofender a esposa. Uma criança, não mostrou, mas talvez de 7, ou 8, ou 9 anos, não sei. O pai provocou essa dor no filho só para poder chamar a atenção da mãe, porque a mãe estava querendo se divorciar ou fazer alguma coisa. Olha que absurdo. O que tem a responsabilidade de ser guardião, de cuidar, é aquele que às vezes provoca esta dor. Vocês viram uma notícia que foi encontrada uma criança recém-nascida num saquinho plástico, num determinado bairro, acho que na zona leste de São Paulo. E estava passando uma moça, por sinal ela ouviu um choro e ficou com medo, pensou que era um bichinho, um gatinho, chamou lá alguém para ajudá-la, e tinha uma criança enrolada dentro de um saco de lixo. E naquele dia o lixeiro não passou. E essa moça passou, e essa criança então foi salva, está sendo cuidada no hospital. Aquele que gerou, aquele que deu a vida, pode provocar uma dor tão traumática. Quando a gente olha para a história, e aqui eu queria que só você refletisse um pouquinho. Eu estou só mostrando, irmãos, estas bases para a gente se inteirar que isso é uma realidade. E que se a gente não souber cuidar deste mal, ele pode trazer danos para nossas vidas. A história demonstra que as guerras mais sangrentas são as guerras civis. Não é verdade? Olha para a Síria. Ontem eu estava ouvindo que teve lá mais 90 e tantas pessoas que foram mortas por causa do governo contra os guerrilheiros rebeldes. As guerras mais sangrentas, onde há mais ódio, é exatamente nas guerras civis, entre irmãos.
entre patrícios, pessoas que falam a mesma língua, pessoas que vivem no mesmo país, pessoas que teriam muitos interesses em comum. Olha aí para o que está acontecendo na Colômbia. Olha o que a FARC faz na Colômbia. Olha para o que o Sendero Luminoso hace em El Peru. Olha o mal que eles estão fazendo. Olha para as guerrilhas que tem na África, a perseguição. Quantas crianças mutiladas, quantas pessoas sofrendo por causa desta guerrilha interna entre irmãos. Por isso Paulo nos exorta. E aqui eu quero já ir fechando essa palavra, para lançar um desafio no final. Em 2 Timóteo, deixa aí o Salmo 55 marcado, nós temos que voltar para ele, e vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 2 Timóteo 3, 2. Então eu vou mostrar o que é a realidade do mundo de hoje e depois a sugestão de Paulo para esta cura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo, vou ler 1 e 2. Lembra que a carta de Timóteo foi escrita por Paulo. Paulo era o apóstolo e Timóteo era o pastor. Então Paulo está aconselhando o seu pastor. E esta segunda carta foi a última carta que Paulo escreve no final da sua vida. São as últimas recomendações que o Espírito Santo deu para que Paulo pudesse compartilhar não apenas com Timóteo, mas com todos nós. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então isso que eu estou falando, irmãos, não estou sendo otimista, ou não estou sendo pessimista, mas o que eu estou dizendo é que isto vai acontecer, ou está acontecendo, nesses últimos tempos. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, e a relação continua. Eu nem vou ler todo o texto, eu só quero mostrar que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Então esta coisa da minha dor, este é o meu problema, este é o meu ressentimento, eu preciso de ajuda porque só eu estou sofrendo, só eu estou padecendo. Esta é uma característica, irmãos, que vai acontecer nos últimos tempos. Paulo está exortando, Timóteo, presta atenção. E esta carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, é uma carta para que Timóteo aprendesse a cuidar da igreja. Então ele está falando que estas coisas também acontecem na igreja, e nós temos que aprender a trazer cura, restauração, aprender a mostrar às pessoas que a gente pode se livrar destas coisas malignas, desta arma terrível que o diabo coloca em nossas vidas. Então lembra-se que é uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele pudesse cuidar da igreja. Mas nessa mesma página que você está, Paulo também recomenda a Timóteo algumas coisas boas, para ele poder ter força, ou ter uma capacitação para enfrentar essas coisas. Está no capítulo 2. Então olha lá agora, no capítulo 2, versículo 24 até o 26. É só subir os seus olhos acima do finalzinho do 2, antes do capítulo 3. Versículo 2, 24. E ao servo do Senhor, aqui não está dizendo que ao pastor, ao líder, ao obreiro, ao servo do Senhor. Essa palavra é para mim e é para você, todos nós. Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Deus está dizendo que a nossa mansidão, que o nosso empenho, nós tendo
essa direção de Deus. Deus vai usar as nossas vidas para que, de alguma forma, nós possamos trazer este arrependimento, ou possa despertar nessas pessoas, para elas serem libertas. Olha o que a Bíblia diz: dos laços ou da armadilha do diabo, e que normalmente prende as pessoas. Irmãos, isso que nós vamos aplicar em nossa vida, isto que eu vou fazer no meu coração, é uma restauração de Deus para os meus ressentimentos e mágoas. E isso vai servir para eu poder também ser um elemento de cura para outras pessoas. Porque quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente entende a importância de dar o perdão. A gente vai parar de ficar fazendo força no braço a vida toda. Chega uma hora que cansa, a gente vai parar com isso. E aqui eu queria te convidar para esse fechamento da palavra. Queria te convidar a fazer uma reflexão. Veja se tem alguma ofensa, alguma amargura em relação a alguém. Som do teu coração. Peça ao Espírito Santo para te trazer a lembrança. Tem alguma isca que você acabou mordendo, sem querer, sem vontade? Você não pensava nisso, mas acabou acontecendo. Vamos ser honestos com o Senhor. Vamos deixar Deus trazer essa cura para o nosso coração, para nós podermos também passar isso adiante. Eu creio, Deus, irmãos, que esta palavra, ela não vai ser para mudar a tua história hoje, mas é para mostrar um caminho por onde nós temos que insistir para trazer restauração nessas áreas. E para a gente fechar essa palavra, eu queria te convidar a voltar para o Salmo 55. Aquela história que eu li do Davi, vamos continuar um pouquinho mais para ver o que deu aqui o final dessa história toda. Salmo 55, por favor. Alguns teólogos classificam que esse Salmo de Davi foi escrito no momento em que há uma rebelião no seu reino. E essa rebelião, ela partiu pelo seu filho, Absalão. Absalão, vem da palavra Abba, que significa pai. Salão vem de Shalom, significa paz. Quando Davi deu o nome para esse menino de Absalão, Davi estava querendo dizer, ele vai ser o pai da paz. Ele vai ser o promovedor da paz. E quem foi Absalão? Foi aquele que começa uma revolta no reino e se levanta contra Davi. Ele chegou a montar uma mesinha na porta do palácio, falou: olha, meu pai não tem tempo de atender vocês, podem vir, eu sou o príncipe, sou Absalão, venha comigo que eu resolvo o problema de vocês. O Davi, rei, está muito ocupado. Absalão chegou a fazer isso. E ele levanta um grupo de pessoas que foram cada vez mais ficando com raiva, com ódio de Davi, e se levanta uma revolta. Então alguns teólogos creem que esse salmo foi escrito nesse momento, porque a traição que Davi teve foram de pessoas que estavam junto, que ele criou, que ele caminhou junto, que ele preparou para ser um príncipe, um rei futuro. Mas, no entanto, foi exatamente o oposto. Aquele que ele deu o nome de pai da paz foi quem provocou a rebelião. Às vezes parece que as coisas saem fora de controle. E aí? Aí eu tenho que continuar vivendo, irmãos. Aí eu tenho que buscar a direção do Senhor e tenho que resolver. O que não pode é ficar desse mesmo jeito, ou achar que a situação acabou. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Este Salmo 55, ele começa com uma oração. Vamos assim rapidamente dar uma olhadinha. Versículo 1: inclino a Deus os teus ouvidos, a minha oração, não te escondas da minha súplica. Irmãos, nossa solução, a nossa cura começa com uma oração. A nossa cura começa com uma busca de honestidade. Senhor, tem isso no meu coração. Senhor, eu preciso me livrar. Senhor, o fulano, o ciclano, o beltrano falou, eu ressenti, eu disse que nunca mais ia fazer isto, e eu risquei essa pessoa da minha vida. Eu tenho que sondar no meu coração, eu tenho que procurar onde estão os venenos da alma, irmãos. É como você tira o veneno de uma cobra, de um escorpião. Você tem que chegar com o copo ali no dente, apertar, ela fica aguçada, ela morde e ali pinga o veneno. Nós temos que expurgar esse veneno da nossa alma.
Se nós não fizermos isso, nós continuamos enfermos, doentes, nosso ministério não desenvolve, nossos problemas de familiares cada vez acabam sendo mais frequentes. Ah, mas tem um tempo de Deus para isso começar a acontecer. E o tempo de Deus é quando eu entendo e quero essa mudança na minha vida. Amém, queridos? Talvez não é uma palavra de muito ânimo que eu estou trazendo, ou de promessas, mas é o que Deus colocou no meu coração. E eu creio que é dessa forma que nós vamos trazer cura completa, para a igreja ter saúde, para a gente poder ajudar a restaurar outras pessoas, e não mais morder esse tipo de isca, que são realmente mortais para nossas vidas. Davi começa com uma oração. Ele já tinha um problema com inimigos. Olha o versículo 3. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançaram sobre mim iniquidade, e com furor me aborreceram. Então, já tinha muitos inimigos cutucando. Davi já estava passando por outras crises. Quando ele diz da situação dele com pessoas próximas que lhe provocaram aqueles danos de ofensa, antes disso ele está dizendo que já teve problema com os amigos. Olha o versículo 4. Uma situação de crise ele está vivendo. O meu coração está dorido dentro de mim, os terrores de morte sobre mim caíram, terror e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Às vezes a gente vive um momento que parece que está realmente vivendo isso, terror e tremor. A situação está tão agravante que você não sabe ou se tem solução para essas coisas. Davi passou por isto. Versículo 6. Quando a gente passa por essa crise, irmãos, uma das coisas que mais as pessoas querem fazer, sabe o que é? Sumir, fugir, esconder-se. Eu já ouvi pessoas, quando a gente trabalha ministrando, algumas pessoas falam: ah, se tivesse um buraco que coubesse a minha cabeça. Que nem avestruz, né? Não sei se avestruz faz isso, mas as figuras mostram ele enfiando a cabeça dentro de um buraco. Olha o que Davi teve desejo, versículo 6. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba. Não precisa nem ser de águia, pode ser de pomba mesmo. Qualquer coisa que me leve longe daqui. Olha onde está a cabeça do Davi. A Bíblia nunca diz que nós somos pombas, nem galinha, nem corvo. Mas a comparação, se tiver que comparar com uma ave, é uma águia. E Davi estava tão aborrecido, tão triste, que pode ser uma pomba mesmo. Um pardal, qualquer coisa que me tire desse lugar. Olha que situação, irmãos, nós chegamos. E parece que essas vezes a gente vai negociando as coisas tão importantes. Né? A gente costuma dizer que o cristão não pode abaixar muito a cabeça para nunca deixar cair a coroa. Deus tem nos coroado, Deus tem nos honrado. Nós não podemos ficar nessa situação de prostrados. Diante de Deus, sim, nós tiramos as nossas coroas, nós oferecemos a Ele, mas Deus tem nos colocado com esta capacitação. Versículo 6. Pelo que me diz: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Então, na cabeça dele, se tivesse asa e voasse, resolveria o problema. Irmãos, às vezes as pessoas querem mudar de igreja para resolver o problema, mudar de cidade para resolver o problema, mudar de marido, mudar de esposa, mudar de filhos, mudar de carro, mudar de apartamento. As pessoas mudar de roupa. Tem gente que acha que mudando de roupa vai resolver a sua situação. Eu preciso trocar o meu guarda-roupa, esse é o meu problema. Você pode mudar essas coisas aparentes. A mudança tem que acontecer no nosso interior. Então Davi dá essa sugestão, e ele queria fazer isto, mas nada disso estava resolvendo. E olha o versículo 8, o versículo 7. Eis que eu fugiria para longe e pernortaria no deserto. Olha o que ele está dizendo. Trocaria sua cama, sua casa pelo deserto. Qualquer coisa é melhor do que esse inferno onde eu estou vivendo. É aquela famosa lei da fuga. Eu vou fugir porque eu quero resolver os problemas. Mas infelizmente, irmãos, quando nós fugimos, o problema não está fora de nós. O problema está em nós. Podemos ir para onde formos. Aquela porcaria, aquela malignidade está lá no nosso coração. Por isso que eu falei que nós temos que expurgar este veneno. A sua Bíblia eu não sei se tem, mas a minha tem uma palavrinha escrito selá, no versículo 7. A sua tem? Essa palavra selá significa parada para reflexão.
Então, quando você for ler esse salmo em casa, você vai fazer isso, você vai ler. Viu o Selá, não é sei lá não. Tá? Tem gente que isso aqui é sei lá, não sei o que é, vou passar. Não, para e reflete um pouco sobre isso, porque Deus está falando alguma coisa importante. Não adianta fugir, não adianta pernortar-se no deserto. Versículo 8, apressa-me ir a escapar da fúria do vento e da tempestade. 9, despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. O problema que começa dentro de nós, ele vai se alastrando, irmãos. Infelizmente, ele contamina as pessoas. A gente sabe que tem um texto na Bíblia que diz: tal como é o sacerdote, assim é o povo. Então nós temos que ser saudáveis para que a nossa família, que as pessoas que estão comigo também sejam saudáveis. Nós temos que expurgar esses venenos, tirar de nós, arrancar de nós essas coisas ruins, para que a bênção e a saúde do Senhor possa vir sobre a nossa vida. Olha o versículo 10. De dia e de noite andam ao redor dela, andam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Está falando da cidade. Então essa coisa começou a ser tão ruim que não era só na vida do Davi, ele começou a enxergar essas coisas na cidade. E ele estava preocupado, afinal de contas, era a responsabilidade do Davi a segurança da cidade. Versículo 11, maldade há lá dentro, astúcia, engano, não se apartam das suas ruínas. Ainda está dizendo da cidade. Aí no versículo 12, com tudo isso, problema dos inimigos, problema na cidade, tremendo, terror, querendo fugir, com tudo isso, ele diz que tem mais um agravante. E aqui é o versículo 12 que eu li no começo. Olha o que ele diz: pois não era um inimigo que me afrontava. Provavelmente aqui ele está falando de seu filho Absalão e daquela revolta que houve no seu reino. Então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Irmãos, eu não sei se a tua tendência vai ser conviver, arrastar a vida desta mesma forma. Espero que você não tome uma decisão drástica de trazer um rompimento, uma divisão com os relacionamentos, não. Mas eu espero que você clame ao poder de Deus e busque essa solução que vem do alto. O que Davi vai fazer aqui, gente? Vamos olhar que a solução de Davi começa no versículo 16. A partir do 16, o Davi desabafou, ele falou do veneno que estava na sua alma. Às vezes nós não temos coragem de fazer isso. Aí você pode levantar a mão e dizer: ô bispo, mas eu não tenho ninguém de confiança para fazer isso. É verdade, pode ser que você não tenha, mas você tem o Senhor. Então, se você não sentir essa confiança de falar com alguém, com algum conselheiro, com alguém da área de libertação, vá no teu quarto e abra o teu coração. E comece a orar e a falar com Deus. E dê nome: Senhor, esta situação trouxe ressentimento, trouxe amargura. Comece a abrir o coração, seja honesto, fale com o Senhor. Versículo 10, mas eu invoquei a Deus e o Senhor me salvará. Olha o tempo que ele orava, gente. Isso é prioridade na minha vida. Eu não vou orar aqui no culto só agora. Davi, ele se comprometeu: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele me ouvirá, ele ouvirá a minha voz. Aqui eu quero que você veja alguns passos. Primeiro, nós temos que invocar o Senhor. Eu coloquei o número primeiro aqui em cima do versículo 16, onde tem invocarei. Então, primeira coisa, eu tenho que ir ao Senhor. Não adianta só falar com pessoas, não adianta você só fazer terapia. Eu tenho que buscar com o Senhor. Essas coisas ajudam, são suportes, mas eu tenho que buscar com o Senhor. Quantas pessoas falam para todas as pessoas dos seus problemas e não falam com Deus, que é Ele que tem a solução para todas as coisas, irmãos. Primeira coisa, invocarei. Segundo, ele fala de tarde, de manhã e ao meio-dia. Isso fala da prioridade. Isso vai ser prioridade na minha vida. Eu vou colocar diante do Senhor a todo momento. Eu quero que a minha alma se livre disso. Eu preciso lembrar a minha alma. Esta oração de manhã, de tarde ao meio-dia, não é porque Deus esquece fácil, não. É porque a nossa alma não sabe o que faz.
Às vezes a gente pensa que eu orar insistentemente, eu estou lembrando a Deus que tem uma memória curta. Não, o problema não está com Deus. Deus da primeira vez já ouviu a tua oração, mas eu é que não entrego, eu é que falo e não faço. Por isso que eu tenho que lembrar, tenho que repetir isto. Não é uma reza, mas eu vou repetir: Senhor, eu preciso entregar, eu tenho que resolver isto. É isso que ele está dizendo. Versículo 18: livrou-me em paz da minha alma, da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. Terceiro, então primeiro invocarei. Segundo, a prioridade de ser continuamente por causa da minha alma. Terceiro, Deus ouvirá. Irmão, se você invocou, se você orou, Deus já ouviu o seu clamor. A cura já começou, porque Deus já tem isto. Eu tenho que agora convencer a minha alma de que ela tem que entregar, deixar e não amarrar nada para não trazer de volta. Porque às vezes nós amarramos as coisas, colocamos nas mãos do Senhor, e quando as coisas demoram a acontecer, nós queremos puxar de volta. Deixa, você entregou na mão do Mestre. Ele é Senhor dos senhores, Ele é que sabe cuidar das tuas coisas. Deixa na mão do Senhor, não traga de volta. Amém? Deus ouvirá e os afligirá, aqueles que preside desde a antiguidade. Olha um outro selá. O que está dizendo esse texto, irmãos? Deus vai ouvir e Ele vai afligir o nosso inimigo. Em outras palavras, eu não preciso mover palhas, eu não preciso fazer justiça, eu não preciso punir ninguém. Difícil aí um amém aí, né? Amém, irmãos? Amém. Eu não tenho que punir pessoas. Eu tenho que deixar na mão do Senhor. É Ele que é justo juiz. Porque aquele sentimento de prazer vai dar numa vingança. Ah, se ele passar por isso. Ah, se eu conseguir fazê-lo sofrer. Ah, se eu conseguir. Para com isso. Deixa. Ele vai ser muito melhor tratado nas mãos do Senhor do que você pensa em resolver essa situação. E 21, o versículo 21, ele descobre o disfarce da isca. Lembra que eu falei que a isca, a qualidade dela é ser oculta, ser atrativa? Olha o versículo 21. Olha aqui, gente, está claro, vocês não enxergam isso? Versículo 21. A sua boca era mais macia do que a manteiga, aquela manteiga bem batida, aquele creme. Olha que coisa macio. Mas o seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Não é assim? Para quando veio o agravo, né? Todo macio, todo florido, todo generoso. Mas quando me traiu, era uma espada nua, fora da bainha, corta. É isso que o salmista está dizendo. Ele percebeu o disfarce da isca. E para nós encerrarmos, gente, já vamos encerrar, fica firme aí. Versículo 22. Depois de eu invocar o Senhor, depois de eu ter essa prioridade em clamar ao Senhor. Terceiro, Deus vai me ouvir. Ele vai afligir os meus inimigos. Eu tenho que deixar que Ele seja a minha justiça. Quarto, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quarto, lança o teu cuidado. Irmãos, essa coisa dos nossos cuidados, preocupações, ansiedades, Deus não tira. A Bíblia me ensina que eu tenho que lançar sobre Ele, porque isso está na minha alma. Então não adianta, não vai ter uma varinha de condão, alguma coisa que vai bater assim, resolveu. Não, eu preciso tirar. Senhor, eu vou pegar essa ansiedade, esta minha preocupação que não me deixa dormir, eu vou lançar sobre Ti. É aquilo que o Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aqui ele repete, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Sabe por quê? Ele vai te sustentar, Ele vai te suportar, Ele vai te carregar no colo, mas lança o teu cuidado sobre Ele. Amém, queridos? E o versículo 23, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Este problema é com Deus. Eu não vou tomar medida de justiça e nem vou difamar essa pessoa. Pelo contrário, eu vou pedir, Senhor, dá graça para que eu possa amar e ter misericórdia dessa pessoa. Amém, queridos? Homem de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas em Ti confiarei.
a vingança pertence ao Senhor. Amém? Queria convidá-lo a ficar em pé. E eu queria que você pudesse orar, entendendo estes passos importantes que nós trabalhamos. Eu quero voltar a falar sobre esse tema, quero mostrar alguns exemplos que Davi passou, algumas dificuldades que tem no meio do caminho, mas a solução, irmãos, nós podemos sair daqui nesta manhã com essa solução no nosso coração. Se você conseguiu refletir nessa ofensa, nesse ressentimento, nessa mágoa, isso que estava pesado no teu coração, você vai confessar. É o que Davi fez, invocou o Senhor. Senhor, eu percebi que isso tem sido um incômodo, e isso é uma isca do diabo, isso é uma isca de Satanás, e eu quero me livrar disso, Senhor. Vamos falar com Deus. Você não precisa falar em voz alta, não precisa mencionar, não precisa ter atitude externa, mas o que você precisa é ter um coração sensível e pronto para invocar o Senhor. Peça a Deus, como o salmista orou, sonda, Senhor, meu coração, vê se há, Senhor Deus, algum caminho mau, se há algum ranço de ofensa, de ressentimento, de mágoa. Pai, vai visitando agora cada um dos meus irmãos. Oh, Pai, muitas vezes esse mal tem nos atrapalhado por tanto tempo, Senhor. É como um espinho que foi colocado e ele infeccionou e criou tanto pus. E nós, com medo do conserto, mantemos ele ali. Mas nós decidimos, Senhor Deus, nesta manhã, dizer a esta ofensa, dizer a este ressentimento, que nós queremos resolver essa situação e que nós colocamos diante do Senhor. Nós confessamos, Deus, as nossas fragilidades, porque nós temos fraqueza que nem conseguimos perdoar ou nem tínhamos percebido deste mal. Por isso é que nós queremos confessar a nossa fragilidade, Senhor. A palavra diz que quando nós o invocássemos, nós o encontraríamos, Senhor. Se faz presente, Pai, neste momento. Pai, isso é prioridade. E nós queremos falar contigo de manhã, à tarde e ao meio-dia. Nós queremos, Deus, continuar firmes nessa promessa, até que seja resolvido esta dor, esta ofensa, seja tirada do nosso coração. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor vai agir a nosso respeito. E nós decidimos lançar este ressentimento, lançar esta isca maligna aos teus cuidados, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos sustenta e que nós nunca seríamos abalados, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos os nossos desejos de vingança, nossos desejos de querer fazer justiça própria, nós entregamos nas tuas mãos, porque a tua palavra diz que o Senhor é justo juiz. E nós não queremos, Pai, ser juiz nesta situação. Em nome de Jesus. Amém? Continue com seus olhos fechados. Pai, nós cremos, Senhor, que é o teu Espírito Santo que traz cura e restauração para o nosso coração. Eu te peço, Senhor, que a partir deste momento, nós queremos, assim como eu identifiquei, Senhor, raízes de ressentimento e coisas que me faziam mal, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor também possa identificar no coração dos meus irmãos, mas para colocar aquele óleo, aquela restauração, aquele óleo curador, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, que a estes ressentimentos que nós tivemos, nós lançamos sob os teus cuidados, nós expurgamos este veneno da nossa alma. Pai, nos faz saudáveis, Senhor, como o texto de Timóteo diz, para que nós possamos de alguma forma trazer libertação àqueles que às vezes estão ao nosso redor e ainda estão presos e amarrados, Senhor. Oh Deus, nós queremos experimentar essa libertação, nós somos livres em Cristo Jesus. Tua palavra diz que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós tomamos posse dessa promessa e nós lançamos sobre Ti todos os nossos cuidados, todos os nossos pesares, Senhor. Pai, eu sei que este é um trabalho que o Senhor começa a fazer agora e continuará no nosso coração. Revista-nos com a Tua armadura, Senhor, para que nós não nos disfarcemos ou não nos enganemos e possamos novamente cair em outras armadilhas.
Por isso que o salmista pede para o Senhor esquadrinhar os seus passos, e nós também pedimos, esquadrinhe, Senhor, para que os nossos pés sejam livres de pisar naquelas minas que trazem destruição. Oh Deus, o Senhor sabe, Deus, a importância da saúde da tua igreja, para ela poder também gerar pessoas saudáveis, Senhor. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, e a tua palavra diz que o Senhor faz muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus.